Então, na data de hoje, nesta noite, nós vamos falar sobre o tema medicamentos evangélicos. Eu não sou médico, mas eu trouxe hoje para vocês um outro instrumento, além do passe, além da água fluidificada. Vocês vão sair daqui e vão receber um medicamento evangélico. E nós falaremos durante a palestra sobre como ele deve ser ministrado no dia a dia de vocês. O medicamento em si, ele tem, os remédios que nós conhecemos na farmácia, eles são de duas feitas, o pontual e o contínuo. O pontual é aquele que nós utilizamos para cessar determinada enfermidade que está acontecendo naquele momento. Então, eu pratiquei exercício físico, eu estou com dor, eu tomo lá um relaxante muscular. Eu estou com dor de dente, eu tomo aquela medicação anti-inflamatória. É um medicamento que você vai aplicar e, cessado o problema, você não precisa mais desse medicamento. E nós temos algumas pessoas que precisam do medicamento contínuo. O que é isso? É aquele medicamento que você deve tomar todos os dias a fim de estabilizar alguma coisa no nosso corpo material. Então, é aquele medicamento da pressão, aquele medicamento da diabetes, que nós sabemos, Essa semana o meu avô foi fazer um exame e achou que não precisava tomar um desses medicamentos de uso contínuo e quase desmaiou lá na clínica, deu um trabalhão todo. Por quê? Porque é um medicamento de uso contínuo, ele não pode ser interrompido, ele deve ser ingerido todos os dias, de preferência, na mesma hora, a fim de que o corpo estabilize de alguma forma. Na parte espiritual, nós também temos esses dois tipos de medicamento, o pontual e o de uso contínuo, e nós vamos ver hoje. Nós temos esses pontuais. O tratamento de quinta-feira, evangelicoterapia, é um medicamento pontual. Nós estamos passando por alguma dificuldade, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela de saúde, e nós nos socorremos da casa espírita. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós conseguimos estabilizar a nossa dificuldade e nós não damos continuidade. Então a gente vem, faz o tratamento 6 semanas, às vezes prorroga o tratamento, fica por um bom tempo, solucionou aquela dificuldade, não preciso mais do medicamento, então eu vou embora. E nós temos o uso contínuo, Nós temos aqui o passe, Essa figura ilustra como é um passe na casa espírita. Muitos chegam aqui nas quintas-feiras sem o conhecimento de como é o funcionamento da casa espírita e o funcionamento da vida segundo o que nós estudamos na doutrina espírita. Então o passe, ali representado o espírito, auxiliando o passista encarnado, transmitindo a nós. Por isso a importância de, quando nós adentrarmos a sala de passe, e às vezes nós somos recomendados aqui durante o salão para nos mantermos em silêncio, nos mantermos em prece, porque há muitas coisas acontecendo nesse exato momento que nós não percebemos, que nós ignoramos. Como eu falei na prece, os Espíritos estão aqui já conosco, nos amparando, nos dando todas as condições, guiando os nossos pensamentos. Então, na câmara de passe, é importante que o nosso coração esteja aberto para que as energias sejam derramadas. A água fluidificada, da mesma forma, é uma água com suas moléculas modificadas pela equipe espiritual, contendo todo o remédio que nós precisamos. E nós temos os remédios de uso contínuo. E hoje eu trouxe 2 remédios para vocês. Um chama Agenda Cristã e o outro Vida Feliz. Esses livrinhos são os mais conhecidos, não esses especificamente, mas esses livrinhos de mensagem, nós até chamamos livrinhos, como se o diminutivo diminuísse o conteúdo desses livros, o que não é verdade. Que nós, se lermos descompromissadamente, leremos os 2 no mesmo dia. Eu já li o Agenda Cristã, li em 2 horas, li em 1 hora. Eu passei, são frasezinhas
Só que se nós não repararmos o conteúdo que esses medicamentos evangélicos nos fazem, nós não conseguiremos aplicá-los no nosso dia a dia. Então, a proposta é que vocês saiam daqui com esse medicamento. Eu trouxe, depois do passe, vocês vão receber água fluidificada e cada um vai levar uma pílula, que eu chamo, de pílula. Faz bem para a vista, porque está bem pequenininho, mas o propósito é esse, é que a gente guarde na carteira, que pelo menos por uma semana, foi o desafio que nós fizemos da outra vez, e foi muito agradável. Pelo menos por uma semana, uma frase, porque a gente vai abordar todos elas que estão aqui. Mas cada um de vocês vai tirar a pílula que precisa, e vai digerir, vai usar continuamente, todos os dias, a fim de estabilizar os nossos corações. Então a gente trouxe dois medicamentos evangélicos e vamos ver que o conteúdo é o mesmo, assim como acontece com o medicamento do corpo físico, Então o remédio da pressão, o remédio do diabetes, tem o genérico, tem de um nome, tem do outro, mas o efeito é o mesmo. E nós vamos ver que esses nossos espíritos amigos, Joana de Ângeles e André Luiz, trazem basicamente o mesmo conteúdo. Então tem aqueles que acham que uma linguagem é mais difícil do que a outra, preferem um do que o outro. Nós vamos ver que o medicamento que nós precisamos é exatamente o mesmo. Então está aí, Agenda Cristã, que foi escrito pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o livro Vida Feliz, que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então André Luiz diz no Agenda Cristã, ajude sempre. E Joana de Ângeles diz, sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Aí vocês vão me dizer, não, vocês não estão entendendo, eu vim aqui no centro porque eu preciso de ajuda. E aí os Espíritos estão mandando eu ajudar sempre. Que as minhas palavras sejam de ajuda, que eu edifique. Exatamente. Por mais que nós precisemos de ajuda, todos nós já podemos, hoje, na condição que nós nos encontramos, ajudar o próximo. Todos nós já somos capazes disso. Então nós temos que fazer aquilo que está ao nosso dispor, à nossa disposição, o melhor que nós podemos fazer. André Luiz diz, não tema, jamais desespere. E Joana de Ângeles diz, quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Então, não temer nunca, não desesperar jamais. Nós achamos que Deus deve nos ajudar de acordo com o que nós entendemos como ajuda, Todos nós aqui pedimos, para ganhar na Mega Sena. Será que ganhar na Mega Sena é a ajuda que nós precisamos? Ou seria a nossa queda moral, a nossa queda espiritual, onde nós nos distrairíamos com os compromissos de ordem espiritual? Então, Deus vai nos ajudar, Deus vela por nós, não da forma como nós, às vezes, imaginamos que devesse ser essa ajuda, mas da forma que nós precisamos, enquanto espíritos imortais que somos, para a nossa evolução. André Luiz diz, aprenda incessantemente. E o genérico, e o outro medicamento diz, o conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto, que ensina a quem deseja aprender. Então Jesus disse, veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. A vida é um grande aprendizado. Não necessariamente o aprendizado está nas escolas, nas faculdades. Então, se nós não tivermos essa oportunidade da graduação, esse aprender, ele é o da vida. É aquilo que Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta da ignorância. A verdade nos liberta da escuridão. Quando nós conhecemos, como nós mostramos aqui, como funciona o passe,
como que funciona a casa espírita, como funciona a minha vida, né? Por que eu estou aqui, por que eu estou passando por isso. Quando nós nos propormos a aprender, certamente o fardo ele fica mais leve. Nós temos condições aqui no centro de buscar esse aprendizado. André Luiz continua: pense muito, medite mais, fale pouco. E Joana de Ângeles: caminha um pouco ao ar livre, tranquilamente, redescobre a natureza que te abençoa a vida. Espairece, saindo deste turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Então nós precisamos de um momento de recolhimento. Durante o dia nós estamos muito atribulados, né? Então tem o trabalho, tem aqueles que têm criança, tem os filhos, tem o serviço, tem a hora do almoço, já acabou a hora do almoço, já tem que voltar a trabalhar. Nós precisamos criar no nosso dia ao menos 5 minutos, 10 minutos de tranquilidade, de calmaria. Pode ser até né, quem não tem outra solução, no banheiro, né? Então eu vou tomar banho. Então vá 5 minutos a mais e fique ali, meditando, orando, colocando a mente em sintonia, porque senão nós acabamos nos distraindo com um turbilhão de coisas que é natural do dia a dia e isso não nos faz bem. Se nós tivermos a oportunidade, né, de caminhar um pouco ao ar livre, de redescobrir a natureza, enfim, nós ganharemos ainda mais meditação. Mas se não houver esse espaço, que a gente possa criar esse espaço no nosso dia a dia. Retifique amando, André Luiz diz. E Joana de Ângeles: não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Então é o ajudar amando, é o olhar o outro como nós gostaríamos que o outro nos olhasse. E nós não temos muitas vezes essa benevolência. Quando nós vemos um irmão que nós já conhecemos, esse eu conheço, né? Está fazendo isso, deve estar fingindo. Não, às vezes ele mudou, às vezes ele está buscando se melhorar. Todos nós estamos no mesmo barco, a caminho da evolução. Então se nós colocássemos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, nós éramos muito diferentes do que nós somos hoje. E olha que hoje nós não somos lá aquela beleza. Então há 5, há 10 anos atrás, há 10 reencarnações atrás, há 5 reencarnações atrás, nós éramos muito piores. Então, nós não somos fiscais do comportamento de ninguém. Nós temos que nos preocupar com o nosso, com a nossa evolução. Nós temos que ver as nossas imperfeições. Jesus já disse isso, né? Vedes o argueiro no olho do vosso inimigo e não vedes a trave no vosso. Ou seja, aquele detalhezinho naquele que nós não gostamos muito, nós logo percebemos. Agora aquele defeitão, aquilo que nós ainda precisamos melhorar em nós acabamos nos desculpando. Esse é difícil para alguns. André Luiz diz: trabalhe feliz. E Joana de Ângeles: considere o trabalho o melhor meio para progredir. Aquele que não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então, quando eu disse que era difícil para alguns, porque nós vemos uma cultura infeliz de que o trabalho não é bom. Nós vemos no noticiário, né? Hoje é segunda-feira, coragem. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Por que isso? Por que isso? E as crianças, elas estão ouvindo nós falarmos isso. Nós estamos passando isso adiante. Que o bom é o final de semana. Que o bom é as férias. E a maior parte do nosso tempo, nós passamos aonde? No trabalho. Então André Luiz, em outro livro, ele diz, no livro Sinal Verde, quando o trabalhador converte a alegria do trabalho, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. Então, se nós mudarmos o olhar, se nós encararmos o nosso trabalho, seja ele qual for, como um meio de progresso, como ocupação de mente, como aquilo que nos dá o sustento,
Eu não sei se vocês viram essa semana, 1.700 pessoas em São Vicente, na Capitão Mor-Guiar, em busca de 50 vagas de emprego por um salário mínimo. Então, se nós estamos reclamando muito do nosso trabalho, há outras milhares de pessoas em busca daquilo que nós muitas vezes passamos o dia todo, o ano todo, a vida toda reclamando. Então, trabalhe feliz. Dirija equilibrado, diz André Luiz. E Joana de Ângeles, mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Isso é muito importante, porque às vezes a situação foge do nosso controle. E é justamente no momento de raiva, é justamente no momento de descontrole, que se nós hoje aqui estamos com uma equipe espiritual nos amparando, nos protegendo, quando nós perdemos o controle, também a nossa sintonia, ela diminui. E é onde nós nos afinizamos com outros irmãos e nós às vezes cometemos atos que vai comprometer grande parte, se não a nossa encarnação toda. No momento de raiva, as palavras saem da boca e elas não voltam. É claro que nada é para sempre. É claro que nada é irremediável. Até a vida, né, num ato de suicídio, ela não é o fim. Mas ela vai trazer consequências muito mais difíceis de que se nós tivéssemos nos equilibrado. Às vezes por 1 minuto, por 5 minutos, por 1 hora, que nós não voltamos o pensamento a Deus, as atitudes acabam acontecendo. Se elas acontecerem, nós vamos ter que arcar com as consequências. Deus não nos abandonará, mas não é por isso que nós vamos colocar em nós um fardo pesado. Vamos ter calma, equilíbrio. E André Luiz diz: obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repara além, veja longe. E Joana de Ângeles: dilui a queixa sistemática que te torna uma pessoa de difícil convivência. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal. Como é desagradável aquela pessoa que só reclama. Se está frio hoje é porque está frio, no começo do ano é porque está muito quente, se está com emprego é porque está, se não está é porque não está, se está namorando não aguenta namorado, se está solteiro é porque ninguém presta. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe o quanto é desagradável, né? Infelizmente todos nós conhecemos aquela pessoa que quando o celular toca, né? Hoje toca menos porque tem WhatsApp, mas quando vem a mensagem, oh meu Deus, essa pessoa é desagradável, eu vou ter que lidar com essa pessoa desagradável. Está tudo bem? Não. É muito difícil. Mas nós temos que ter cuidado para que nós não nos tornemos essa pessoa difícil. Porque a gente sempre acha que é o outro, né? Na nossa família, é o outro que é a ovelha negra, nunca sou eu. No nosso círculo de amizades, os outros é que são desagradáveis, menos eu. Então, se é realmente complicada essa situação, vamos tomar cuidado para que nós não sejamos essas pessoas desagradáveis. André Luiz diz: discuta serenamente. Essa eu conversei com o André Luiz e falei: meu Deus, como é que eu vou discutir serenamente? Né? Ou discute ou é sereno. Discutir serenamente é complicado. Mas ele está dizendo: faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre. E Joana de Ângeles: estuda e trabalha sem cessar, com os olhos postos no teu futuro espiritual, vivendo alegre hoje e pleno sempre. Então, é aí que eu entendi o discuta serenamente. Por isso que é bom pegar as duas medicações e diluir no nosso dia a dia. É aquela frase já velha e conhecida de vocês, né? Vocês preferem ter razão ou ser feliz? Muitas vezes nós preferimos ter razão. Criamos embaraços e deixamos a oportunidade de calar para lá. E falamos, né? Nós já vimos que depois que a palavra sai, ela não volta novamente. Então, pensar, é colocar o olho lá na frente, no nosso futuro espiritual, naquilo que nós ainda vamos percorrer.
às vezes se indispor agora vai gerar consequências desastrosas por muito tempo, um clima chato por muito tempo. Então é pensar sempre no amanhã. Viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, diz André Luiz. E Joana de Ângeles diz: Jesus disse, não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Então aí André Luiz e Joana de Ângeles vêm nos dizer para nós vivermos a vida, né, com coragem, viver desassombrado, respeitando aqueles que estão à nossa volta, respeitando as regras, respeitando as convenções sociais. Nós somos inseridos, nós estamos colocados no melhor lugar que nós poderíamos estar para o nosso aprendizado. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Por que eu não sou lá o filho do Neymar, que além de tudo é loirinho, é bonitinho, né? E é cheio da grana? Porque se nós estamos com essa condição social, com essa condição financeira, com essa condição de saúde, porque às vezes a enfermidade, ela é também nossa amiga. Aquele que tem, né, o Divaldo nos conta isso, eu já contei isso numa palestra aqui, que ele tem um amigo que dizia a ele, se não fosse a cirrose, bebia até cair. O Divaldo falou, então a cirrose é a sua amiga, aquela que te freia, que te impede de cometer excessos. Então nós estamos colocados, não tenhamos dúvida, na família certa, no local certo e nas condições certas para a nossa evolução. Então não turbe o nosso coração. Vamos confiar em Deus. Ore confiante, vigie benevolente, diz André Luiz. E Joana de Ângeles nos diz: se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Nós desconhecemos, eu digo nós, eu mesmo e todos nós, desconhecemos e ignoramos o poder da oração. A oração, como eu disse, é ponte entre nós, criaturas, e o nosso Criador, que é Deus. Nós conseguimos um contato direto com o Pai. Então, em todos os momentos de aflição da nossa vida, se nós tivermos a calma, a tranquilidade de respirar fundo, e aí as outras lições vêm, né? Da meditação, da calma, da confiança em Deus, a gente junta tudo e canaliza na prece. Porque é na prece que nós vamos nos conectar com Deus. E é aí que nós vamos conseguir as orientações, a calma, a inspiração para tudo aquilo que nós precisamos. E se nós tivermos muito aflitos, se nós tivermos num momento de muita dificuldade, que nem o Pai Nosso, eu acho que vocês já devem ter passado por essa situação também, eu já passei, todos nós já passamos. A gente está no Pai Nosso, já nem sabe onde o Pai está. Nós temos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, coletâneas de preces espíritas. É o último capítulo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras básicas de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. E lá no final está coletânea de preces espíritas. Lá tem prece para aqueles que acabaram de morrer, preces para um enfermo, preces para tudo quanto for tipo. Para quando nós estivermos em desalinho, quando nós estivermos muito alterados, quando a gente lê, aí a nossa mente consegue se conectar e a gente consegue fazer a prece. Então, é uma dica para quando a situação estiver muito difícil, estiver fugindo do controle. Quando a gente não tiver condição de fazer a prece, que a gente possa recorrer à coletânea de preces espíritas. E finaliza, né, essa medicação. Diz André Luiz: caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. E Joana de Ângeles: confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Às vezes tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave,
constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Então, quando nós confiamos em Deus, nós temos essa certeza. Porque às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. Deus está olhando para todo mundo, né? E o meu problema? Quando nós saímos do nosso umbigo, quando nós enxergamos a dificuldade do próximo, quando nós agimos, porque nós precisamos caminhar. André Luiz diz, caminhe melhorando. Sirva hoje. Espere o amanhã. Enquanto nós esperamos o amanhã, nós temos que servir hoje. Nós temos que fazer aquilo lá do começo. O ajuda. Por mais que nós precisamos de ajuda, por mais que nós estejamos em dificuldade, nós temos que começar fazendo a nossa parte. E é por isso que quando nós iniciamos o tratamento aqui, nós somos convidados a fazer o Evangelho no Lar. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós estamos construindo mentalmente uma psicosfera melhor. Isso os espíritos não podem fazer. Os espíritos não podem ir na nossa casa, igual um pedreiro, e construir lá um ambiente fraterno. A gente pode construir uma mansão, se nós tivermos dinheiro para isso. Só que dentro dessa mansão, quem constrói a psicosfera espiritual somos cada um de nós. E isso compete a nós, por mais difícil que a situação esteja. Por isso que nós precisamos, sim, desses medicamentos contundentes. Então nós estamos em dificuldade, nós temos que recorrer à casa espírita. A casa espírita está aberta e sempre estará aberta como um pronto-socorro espiritual, atendendo as almas enfermas que aqui chegam, em busca de uma palavra, mas nós precisamos fazer a nossa parte também, com esses medicamentos de uso contínuo. Nós precisamos, de uma vez por todas, começar a criar hábitos, porque no começo é muito difícil. Coloca lá no alarme do celular, coloca na geladeira, coloque o livro lá em cima da cama para não esquecer. Crie o hábito, né? Aquele que tem muito sono à noite, cria o hábito de manhã, aquele que acorda, abre um olho, vai abrir o outro meio-dia, faz de noite, faz o contrário. Crie o hábito, dependendo da rotina de vocês, de termos medicamentos evangélicos na nossa casa. Mas cuidado, como todo medicamento, nós temos que ler, nós temos que administrar em nós medicamentos confiáveis. André Luiz, Joana de Ângeles, tomem cuidado com medicamentos que estão nas ruas por aí, assim como o medicamento do corpo, tem aqueles falsificados, nós temos também alguns medicamentos evangélicos falsificados. Então, não percam seu tempo lendo e administrando em vossas casas medicamentos de uso que são desconfiáveis. Perguntem àqueles que vocês são mais próximos, àqueles que vocês fazem tratamento, aos coordenadores de grupo, enfim. Se esse medicamento que eu tenho na minha casa é bom e vai calar fundo no meu coração. Que Deus os abençoe, que Jesus nos ampare hoje e sempre.